Recebemos no nosso escritório, recentemente, uma demanda que nos causou, de certa forma, o espírito de solidariedade, além, claro, do trabalho profissional. Trata-se de um cliente antigo que já tinha demandado outras ações contra o plano de saúde, mas dessa feita, já com idade bastante avançada, ele foi acometido de um câncer cutâneo, um linfoma de grandes proporções, muito grave. E o médico, o seu médico, que acompanha há muitos anos, receitou uma medicação expressa, mais moderna, mais atualizada, que pudesse parar o desenvolvimento do câncer imediatamente. Dirigiu-se ao plano de saúde, a Unimed Fortaleza, que de forma desarrazoada negou o fornecimento do medicamento, alegando que não estaria no rol dos procedimentos estabelecidos pela ANS. Bem, uma decisão meramente burocrática, além de tudo desatualizada, o que demonstra a má-fé do plano de saúde, porque a má-fé não está só na conduta ardilosa, só na conduta de prejudicar diretamente. A má-fé está numa conduta quando se demonstra um desconhecimento que não se pode ter. Dizer que os planos de saúde têm que se aterem aos medicamentos e aos procedimentos estabelecidos pela ANS. Esse rol é só demonstrativo. Essas são as decisões mais atualizadas dos tribunais superiores. Então, a má-fé do plano de saúde, desarrazoada, que não se justifica, coisa de instituições realmente incivilizadas, podemos dizer assim. Mas nós fomos à justiça, pleiteamos uma liminar, argumentamos com a magistrada que havia uma situação extremamente delicada. Inclusive, gostaria até de ler aqui uma parte da nossa argumentação, que também foi contemplada na decisão, da sábia decisão da magistrada. Nós colocamos que, existindo necessidade de realização de procedimentos médicos para atenuação do avanço de uma dada enfermidade, não cabe ao paciente ou a terceiros a escolha dos medicamentos, forma de tratamento, entre outros, cabendo à equipe médica indicar a melhor estratégia para alcançar a cura, sendo um desrespeito à dignidade da pessoa humana, obrigar a parte a submeter a métodos ultrapassados ou sem eficácia, da mesma forma medicamentos ultrapassados e de pouca eficácia, delimitando muitas vezes cobertura a procedimentos previstos no rol da ANS, que é o que os planos de saúde em regra querem fazer. E nós argumentamos isso com a magistrada, colocamos a necessidade, e imediatamente foi conhecido o processo e concedida a liminar. E o mais importante dessa liminar, o deferimento da tutela de urgência para que a Unimed imediatamente fornecesse o medicamento. Não foi só o aspecto do direito, porque a decisão realmente deixou claro que aquele rol lá da ANS, aquele rol que os planos de saúde alegam, eles são exemplificativos. E que o princípio maior que deve nortear a relação entre o plano de saúde e o consumidor, no caso, que se equipara ao consumidor, e também paciente nesse caso, não deve ser somente o princípio da legalidade, mas principalmente o princípio da dignidade da pessoa humana. Esse é um princípio que está estabelecido no início da nossa Constituição, da nossa Carta Magna. Então, ele é, inclusive, superior aos demais princípios. E como princípio da dignidade da pessoa humana, você não pode deixar o paciente, o consumidor, o ser humano perecer por uma visão burocrática, incivilizada de uma instituição como o plano de saúde. Então, a magistrada fulminou a pretensão do plano de saúde estabelecer esse raciocínio, concedeu a liminar e determinou que fosse fornecido o tratamento por todo o tempo necessário. Então, decisões como essa nos deixam muito felizes, não só pela questão do direito, mas pela empatia com a dignidade da pessoa humana, com a vida humana, que devemos levar em consideração que antes da legalidade deve prevalecer nas relações de consumo e principalmente nessas relações plano de saúde consumidor-paciente, o princípio da dignidade da pessoa humana.